Estamos de volta e, conforme eu falei no bloco anterior, eu vou falar agora sobre a polêmica da semana passada, sobre a condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor junto à Polícia Federal. Bem, inicialmente, o que é essa condução coercitiva? A condução coercitiva é quando a pessoa é convidada para prestar um depoimento como testemunha e ela não comparece. Então aí o delegado faz o pedido ao juiz ou simplesmente pelos seus poderes que ele já tem de polícia, ele pode fazer a condução coercitiva comunicando à justiça que assim o fez. Bem, durante o processo da Lava Jato, durante o processo do Mensalão, durante o processo do Petrolão, enfim, durante todos esses processos que estão envolvidos os nossos políticos, houveram mais de 100 conduções coercitivas, segundo consta o boletim da Polícia Federal. Bem, nesse caso específico do ex-presidente, houve uma repercussão na mídia, uma repercussão nos meios de comunicação fora do comum. Inclusive, militantes do Partido dos Trabalhadores foram até a porta da residência do ex-presidente, fizeram os seus protestos, porque diziam que eram a favor, contra, enfim, houve tudo isso. Qual a justificativa do delegado da Polícia Federal para fazer a condução coercitiva? Bem, primeiro, houve uma mudança de ministros em que o ministro-chefe que determina quem manda e quem não manda na Polícia Federal, foi trocado. E aí ele poderia, inclusive, trocar o chefe da Polícia Federal e dar um novo rumo à Operação Lava Jato. Bem, o que então o juiz Sérgio Moro fez? Já fez a condução coercitiva, tendo em vista que o próprio ex-presidente Lula tinha entrado com o pedido de habeas corpus para que não prestasse nenhum depoimento. Bem, lembrando que ele estava como testemunha e não como réu. Então, como testemunha, ele deveria ser ouvido e aí ele foi conduzido para prestar o seu depoimento. Para que houvesse um menor clamor público, até menos problemas na sede da Polícia Federal, ele não foi ouvido na sede da Polícia Federal, e sim na sede que fica no aeroporto, para que ele tivesse um pouco mais de privacidade, tanto ele como o juiz não tivesse o clamor público ali na porta. Então não foi noticiado onde ele seria ouvido. Então, na realidade, o que aconteceu foi isso daí. A condução foi para que o ex-presidente prestasse depoimento como testemunha no processo e na investigação. E aí, se esse depoimento desenrolasse para que ele também se transformasse em réu do processo, o processo tramitaria dessa forma também contra ele como réu do processo, que parece que foi o que aconteceu. Bem, o que acontece? Essa condução, assim como as mais de 100 conduções coercitivas que teve no processo, foi um instituto legal, existe isso no Código, tem essa determinação na lei, em que pode ser feita a faculdade do juiz de conduzir um réu ou outro e tudo mais, e houve então essa condução. Com relação aos demais réus, inclusive de outros partidos, ela deve ser feita normalmente, tá certo? E o que eu tenho visto na mídia? Eu tenho visto que as pessoas os militantes principalmente de um partido ou de outro partido, estão querendo desvirtuar aquilo que realmente aconteceu. Bem, vejam bem, eu penso que devemos ter um pouco mais de bom senso, de coerência nesse momento. Só que nós, seres humanos, e aí alguns atribuem essa característica, eu vou dizer agora, apenas aos brasileiros ou aos latino-americanos, mas na realidade eu acho que é uma característica de nós, seres humanos. Nós temos o defeito de querer proteger demais aqueles que nos são raros. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Imagine que você esteja indo com um amigo seu embora de uma festa. Vocês estão numa festa, seu amigo bebeu um pouco e ele está dirigindo
só que ele, sem querer, passa por uma rua e quebra, sem querer, o retrovisor de um carro caro, um carro importado caro. Vocês dois percebem que aquele fato aconteceu, mas vocês vão embora. Quando é no outro dia, você está lá no seu trabalho e você vê um colega de trabalho que você não tem muita liberdade com ele, não tem muita amizade com ele e tal, conhece pouco, ele começou a trabalhar ali tem poucos dias, reclamando que o carro estava com seu carro estacionado numa rua tal, e você identifica que o que aconteceu, o que ele está contando aí, foi exatamente o que aconteceu com você e seu amigo, que é seu amigo do Pedro, aquele cara que você gosta muito dele. Certo? Ele vai contar, estou chateado que quebrou o retrovisor do meu carro, vai ficar caro, eu vou ter que acionar o seguro, vai ficar dispendioso para mim, mas fazer o quê? O carro estava na rua, ninguém viu, não teve testemunho, não teve nada. O que você faria nessa situação? Você falaria para ele, ó, na realidade eu sei o que aconteceu, foi assim, e aí assumiria, inclusive, pressionaria seu amigo a pagar o conserto do carro? Ou você simplesmente falava, não, na realidade não tem nada a ver com isso, eu nem conheço esse cara direito, o problema dele e tal, não fui eu que bati e tudo mais. Nós, seres humanos, temos o mau hábito de querer proteger e falar, não, a lei deve ser cumprida. Mas no caso, desse caso específico, eu acho melhor eu não falar nada, porque é meu amigo, eu vou proteger o meu amigo. Então, para todos os rigores da lei, mas para os meus amigos, as brechas da lei. Então, começa a pensar por aí. Um outro exemplo. Eu tenho um caso conhecido de um camarada que ele atropelou umas pessoas, não aqui em Paraíso, numa outra cidade, não vou dizer a cidade para talvez as pessoas possam conhecer alguém de lá e vai saber de quem eu estou falando. Ele saiu embriagado e atropelou um varredor de rua. Esse varredor de rua veio a falecer. A mãe tirou o menino do flagrante, escondeu ele durante um período, arrumou um bom advogado, fizeram a defesa e o menino saiu para a rua. Passado algum tempo, esse mesmo rapaz atropela um outro trabalhador indo ao trabalho de bicicleta. Ele estava também na mesma situação, dirigindo embriagado. Então, o que aconteceu? A família veio e contratou um bom advogado para fazer a defesa, o que deve ser feito, consumiu com algumas provas, fez umas coisas, fez outras e tal, e protegeu o menino para que ele não cumprisse pena, nem nada disso, organizou e tal. Recentemente, esse mesmo rapaz estava com o irmão no carro, bateu o carro no poste, e aí o irmão faleceu. Então o que acontece? Às vezes passar a mão demais na cabeça, proteger demais, pode virar contra a gente mesmo. Aquela pessoa que não é responsável pelos seus próprios atos, que nunca se responsabiliza pelos seus atos, ela nunca vai criar responsabilidade. E é isso que está acontecendo com alguns dos nossos políticos. Às vezes eu levanto a bandeira do partido A, do partido B e tudo mais, e aí eu vou defender aquele do meu partido, acusando o outro lado, olha, o meu partido fez isso, mas e o seu que fez tal coisa? E o seu que fez isso? Então, já que o seu roubou um bilhão, o meu pode roubar também 1 bilhão aqui, já que o outro roubou não sei quanto, o meu também pode roubar, e não é por aí. Nós temos que começar a pensar um pouco mais na coletividade. Lembre-se desses dois exemplos na hora de votar, na hora de dar a sua opinião pública. Será que eu estou passando passando a mão na cabeça daquele que está do meu lado só porque ele está do meu lado? Só porque eu votei nele? Só porque eu defendo essa bandeira? Será que eu estou querendo os rigores da lei para o partido adverso e as brechas da lei para o meu partido, para o meu candidato? Será que não seria a hora de colocarmos um fim a tudo isso e colocarmos realmente os pingos nos is, independentemente de ser do partido A, B, C, D, ou E ou Z? Vamos tratar todos iguais? Se roubou, vá preso e devolva o que foi roubado.
Se desviou, devolva o que foi desviado e cumpra a pena. Acho que chegou a hora de nós pensarmos um pouco mais nos nossos filhos, nos nossos netos, pensarmos um pouco mais no país que queremos para eles e no país que queremos para nós também. Certo? O nosso plantio de hoje é que vai determinar a nossa colheita de amanhã. Pense nisso. Independentemente de você ser desse partido ou daquele, se você é da oposição, se você é da situação, se você é de uma terceira via, independentemente de qual é a sua opção política, pense nisso. Não vamos votar nas próximas eleições no menos ruim. Não vamos dizer, ele rouba, mas faz, mas ele é meu amigo, mas ele é isso, mas ele é aquilo, ele vai me ajudar assim, não. Vamos nas próximas eleições, nós temos eleições esse ano para prefeito, para vereador, vamos pensar de forma racional. Vamos colocar na urna o voto que nós possamos amanhã nos orgulhar, falar, olha, eu votei, mas eu votei por isso, por isso e por isso. E não naquelas justificativas de sempre, ele é meu amigo, ele é meu conhecido, eu gosto dele, ou ele é isso, ou ele é aquilo, ele rouba, mais faz, ele promete muito, ele é bonito, ele é feio, ele é isso, ele é aquilo. Certo? Vamos ter um voto consciente e racional. Tá certo? Eu convido você para assistir o nosso programa semana que vem. A semana que vem eu vou falar sobre o direito do empregado doméstico. O direito do empregado doméstico. Normalmente, até os livros falam assim, o direito da doméstica. Por quê? Porque a grande maioria dos trabalhadores considerados domésticos são do sexo feminino. E eu vou abordar nesse mês esse tema, como eu disse, porque eu estou fazendo esse mês especial para a mulher. Tá certo? Bem, como assim os homens também são empregados domésticos? É claro, existe aquele homem que faz o serviço doméstico dentro de casa, faxina, enfim, o trabalho da empregada normalmente, é claro que tem. Mas também tem alguns trabalhos que são eminentemente masculinos, como por exemplo, chofer, motorista particular. A maioria dos motoristas particulares são homens. A maioria dos caseiros de sítio, de rancho, são homens. E se esse sítio é apenas para lazer e tudo mais, ele é considerado empregado doméstico. Tá? E assim como o enfermeiro, tem muitas enfermeiras e muitos enfermeiros que também são considerados empregados domésticos. Não o enfermeiro que trabalha em hospital, vou explicar direitinho, aquele enfermeiro que trabalha em casa, cuidador de idoso, esse tipo de trabalho. Tá? Vai ser um programa polêmico. Por que polêmico? Porque eu vou acabar desagradando alguns empregadores, principalmente aqueles mais tradicionais, aqueles mais conservadores. Porque a legislação que cuida do direito, e agora eu vou usar de um termo comum, da doméstica, certo? Eu vou colocar no feminino, porque a maioria das empregadas são empregadas domésticas, são mulheres. E aí, os direitos das domésticas vêm de uma tradição da senzala, da escravidão. Muita gente, quando fala da empregada doméstica, ainda tem aquela visão da tradicional família brasileira. Uma empregada, seja ela mais jovem ou mais idosa, negra, trabalhando de uniforme para uma família de brancos. É assim que se visualiza a empregada doméstica. Infelizmente, ainda é assim que se visualiza uma empregada doméstica, quando na realidade não é. Nós sabemos que o trabalhador doméstico tem várias nuances e tem uma função primordial na vida das famílias. Tá certo? Então, na semana que vem, não perca o nosso programa. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas você que é trabalhador, mesmo que você hoje não seja um trabalhador doméstico, é bom que você saiba dos direitos do trabalhador doméstico. Tá certo? Eu vou falar para você quais são os seus direitos, porque hoje há uma equiparação muito grande entre os direitos do empregado doméstico e os direitos do trabalhador no comércio, do trabalhador na indústria. Tá certo? Então, é sobre esses direitos
que o nosso programa vai se dedicar na semana que vem. Você não pode perder, mesmo que você não seja empregado doméstico, você deve assistir o programa semana que vem para você saber quais são os direitos do doméstico. Tá certo? Seja você um empregador doméstico, seja você um empregado doméstico, seja você um trabalhador em outra área. Tá certo? Eu tenho certeza que será de grande valia o nosso programa a semana que vem. Eu espero você na próxima quarta-feira, às 20 para as 10 da noite. A nossa reprise é no sábado, às 11 horas da manhã. Você pode assistir o nosso programa também pelo site tvsudoeste.com e você pode assistir pela TV Sudoeste, canal 31, e todos os nossos programas eu tenho colocado na nossa fanpage, na fanpage Direito na TV. Então, se você quer assistir o nosso programa, ou o programa passado, todos os nossos programas estão lá na nossa fanpage Direito na TV. E se você quer participar do nosso programa, mande seu e-mail, direitodatv31@gmail.com. Também pode mandar a sua participação através da nossa fanpage Você Tem Direito e da nossa fanpage Direito na TV. Eu espero você no nosso próximo programa, porque você tem direito.